Olá, sejam bem-vindos para mais uma semente do Evangelho. A semente do Evangelho foi criada com a finalidade de semear no seu lar o despertar para o conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo. O culto cristão no lar requer uma certa dose de paciência, de tolerância, para que você possa realizar no seu lar quando você tiver condições. O passo a passo do Evangelho é muito simples. Basta que você adquira um exemplar do Evangelho, estabeleça um dia e hora com a espiritualidade, com seu mentor, com seus orientadores e comece fazendo uma leitura devagar. Semanalmente você vai sentindo que a energia da sua casa, o ambiente vai modificando, até mesmo o despertar das pessoas para o conhecimento. As atitudes, o comportamento, eles vão mudando, de acordo vão sendo esclarecidos. Essa é a nossa conquista do Evangelho no lar. Vamos continuar aqui estudando, lendo mais uma mensagem do livro da Dona Maria João de Deus, Carta de uma Morta. Mensagem de número 4. Como numa atmosfera de sonho. Amanhecia. Afigurou-se-me, então, alcançar uma trégua a tantos padecimentos. Parecia prestes a dormir, mas sob as mesmas impressões de dor e mal-estar. Envolvia-me nas influências do sono, embora sendo presa de indescritíveis pesadelos. Ouvi tudo quanto se pronunciou ao redor do meu leito e vi a ansiedade de quantos deles se abeiravam. Mas todas essas impressões eu as recebia como se estivesse mergulhada em mau sonho. Veja bem, vocês estão percebendo o passo a passo, que ela conta do desencarne dela. Desejei falar, manifestar vontades e pensamentos. Isso, porém, era impossível. Contemplei pesarosa a imagem do crucificado que me puseram nas mãos enlanguecidas e quis sinceramente pensar nele, orar com unção, segundo os meus hábitos. Todavia, reconhecendo-me cheia de vida, não obstante as dores, pairavam os meus sentidos, como numa esquisita atmosfera de sonho. Percebi todos os carinhos que dispensaram ao meu corpo e que me foram igualmente proporcionados em vida. E ouvi as lamentações de quantos deploravam a minha ausência. Ansiava por movimentar-me sem que membro algum obedecesse aos meus impulsos. E outras vezes fazia inauditos esforços para despertar-me, fugindo de tão singular pesadelo. Afigurava-se que me cobriam de flores e sentia a carícia dos braços dos meus filhos, enlaçando-me com amargurada ternura, e dizia-lhes mentalmente entre lágrimas: meus filhos, eu não morri. Aqui estou e sinto-me realmente mais forte para vos proteger e amar. Por que chorais, aumentando a minha angústia? Mas tinha a boca hirta e os braços gelados para retribuir aquelas expansões de desvelado carinho. Apenas possuía a sensação de lágrimas ardentes, que me rolavam sobre as faces descoloridas como a estátua viva da amargura e do silêncio. Veja bem, ela nos conta aqui nessa mensagem de número 4, como numa atmosfera de sonho, que ela parecia dormir, parecia um sonho, mas era o desprendimento dela. Ela ouvia tudo que era falado ao lado do seu corpo, Ela teve todas essas impressões. Ela teve vontade de falar, mas não conseguia mais, Ela também observou e percebeu ao redor dela todo o amor e carinho recebido da família.
E aí, quando ela percebe que está ali o seu corpo físico, ela descobre que não morreu e fala para os filhos que não morreu, porém eles não lhe ouviam. Então, veja que lindo esse livro que eu tirei para estudar com você as lições do Evangelho aqui nas Sementes do Evangelho. Vamos ler todo esse livro. Cada mensagem, gente, é uma reflexão. É um esclarecimento que muitas vezes a gente está precisando, tá? E nesse momento vamos refletir para complementar essa nossa leitura do Evangelho com o capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Santo Agostinho, Paris, 1862. A ingratidão é um dos frutos imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais revoltante. É particularmente sobre esse ponto de vista que vamos considerá-la para analisar-lhe as causas e os efeitos. Também nesta questão, como em tantas outras, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes de sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou permanece estacionário até que deseje esclarecer-se. E aqui a gente faz uma pausa, né, para falar um pouco, refletindo sobre esse parágrafo. Quando ele começa que a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo, a gente vai lembrar que quantos filhos colocam seus pais já velhinhos num lar porque cansou, não quer mais cuidar dele. Quem lhe deu a vida, quem lhe preparou para o futuro e que hoje tem um bom emprego, uma casa, mas não consegue cuidar dos pais já velhinho. Essa ingratidão é aquela que os pais falam de filhos ingratos, né? Às vezes, no momento da maior dificuldade dos pais, os filhos não têm condições, às vezes, né? Colocar um cuidador, uma pessoa amiga, né? Para ajudá-lo nesses momentos de locomoção, né? Nos momentos de alimentação, no momento de um banho. Tudo isso faz parte desse primeiro item chamado ingratidão. No segundo, ele diz que quando o espírito deixa a terra, ele leva consigo as paixões ou as virtudes, né? De tudo que ele fez aqui na terra. Se ele fez o bem, ele vai levar o bem. Se ele fez o mal, vai lhe acompanhar e ele vai resolver lá, né? No momento que ele estiver sendo esclarecido, ele vai observar que aquele bem que ele achava que fazia não era nada de bem, que eram coisas erradas. E ele vai descobrir, né, que ele pode melhorar, que ele pode evoluir, que ele pode se preparar para uma nova existência, caso seja necessária e caso ele receba a permissão. Tudo isso é possível, tá? Quando ele continua aqui, quando o espírito deixa a terra, ele vai para o espaço aperfeiçoar ou permanece estacionário. Ele também tem essa escolha, né? Ele pode chegar lá no mundo dos espíritos, né? E falar, não, eu quero continuar naquela vida, naquele tudo que eu fazia de errado, eu quero continuar fazendo. Eu não quero melhora. Eu quero ir lá, eu quero ficar na minha casa, perturbando a minha família. Isso, quantos a gente não tem se deparado com esse tipo de situação? Quando a gente trabalha num centro espírita, é que a gente vai entender, principalmente na sala de desobsessão. Lá é o lugar de maior aprendizado. Eu costumo falar que os 10 anos que eu trabalhei numa sala de desobsessão foi o meu maior laboratório. Eu também falo lá na minha autobiografia, no meu livro, né, que no meu lar foi o meu maior laboratório quando eu me deparei com um irmão doente, né, um irmão que tinha esquizofrenia, e ele tinha essas perturbações, né, porque na verdade não era bem uma esquizofrenia, era uma perturbação dos espíritos que ele não desenvolveu a mediunidade dele e não foi trabalhar. Então aquilo foi caminhando, né, para uma loucura. Por quê? Porque ele não soube trabalhar a mediunidade e também não quis, né? Então aquilo foi, né, era uma mediunidade cobradora, uma mediunidade inspirada. Ele era um médium inspirado, né? Então aquilo foi acumulando até no momento que ele teve que tomar medicamento controlado. E tudo isso, para mim, foi um laboratório, né? Disso eu entendo muito bem essa questão de sanatório, que ele foi internado várias vezes em sanatórios, em clínica de recuperação. Então, tudo isso, gente, é um laboratório para o médium que tem um compromisso futuro. Eu não sabia do meu compromisso. Então, nesse momento, quando a gente observa esses laços de família,
o espírito pode ter sido um desses que não quis se evoluir no mundo dos espíritos e que se afiniza com essas criaturas aqui na Terra e perturba pelo resto da sua vida, né? Isso também acontece. E aqui, continuando a leitura, ele diz: quando o espírito deixa a Terra, esse eu já li, alguns partiram cheios de ódios, violentos e desejosos de vinganças insatisfeitos. Lá no outro lado da vida, ele vai incentivar essa vingança à família, um irmão, um amigo, até mesmo um desconhecido. Porque ele pode continuar com esse espírito de vingança por muitos anos também, né? Mas pela compreensão que alguns têm, por estarem mais avançados que outros, conseguem distinguir algo da verdade e, compreendendo os desastrosos efeitos das suas paixões, tomam então boas resoluções, reconhecendo que para chegar até Deus há somente um caminho, a caridade. Acontece que não há caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e não há caridade sem perdão. Viu aí? Olha, gente, isso é muito profundo. Quando eu vou reconhecer que através da caridade, desse amor pelo próximo, eu vou vencer todas essas dificuldades. Porque através da minha sintonia, caso eu seja médium, eu vou trazer o espírito para esclarecê-lo. Esclarecendo ele, ele vai caindo na real, como diz, ele vai aprendendo a pedir desculpa, a pedir perdão. É uma construção também do outro lado. Porque ele não aceita esse perdão e ele não fica bonzinho da noite para o dia. Tudo isso tem um processo, tanto aqui na Terra como no mundo dos espíritos. Então, vamos lembrar que se ele partiu, né, após cometer um crime, algo dessa natureza, ele vai sofrer ainda essas penalidades no mundo dos espíritos para se redimir dessas falhas. Ele não vai deixar de passar pelas dificuldades lá também. Quem ficou aqui, né, muitas vezes ferido, vai para o hospital, vai passar muitos anos, também vai alimentar esse ódio, né? Então a gente tem que buscar esclarecer não somente o espírito, mas quem está aqui na Terra, quem ficou ferido, também vai passar por esse tratamento. Ora numa casa espírita, ora num grupo espírita, ora pela família que implanta o evangelho no lar. Veja a utilidade, gente, do evangelho no lar. Quantas enfermidades, quantas dificuldades você vai vencendo estudando o evangelho. Porque o evangelho, ele esclarece todas as suas dúvidas. É claro que a gente não quer aceitar, né? Uma dor, uma dificuldade, a perda de um ente querido, a passagem de uma pessoa que está ali doente. A gente queria ele ali, mas chegou o momento dele. Entendeu? Então, nesse momento, vamos lembrar que Deus é misericordioso e nos assiste todas as horas e momentos. E está aqui a lição do Evangelho, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Esse foi o nosso Evangelho de hoje. Até o nosso próximo encontro. Até o próximo Evangelho. E fique na paz do Mestre Jesus.